Aleluia. Podem se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus por esta unção que nós cremos que ela vem de Deus. E o óleo da unção é o óleo que Deus ungiu para que pudéssemos orar através dele, mas o poder está no Senhor, e nós cremos que Deus deu esta direção ao nosso bispo. Deus fala com ele, Deus fala conosco, e Deus deu essa direção porque seria necessário neste tempo. Amém, queridos? A palavra diz que Jesus dá água àquele que tem sede. Então, com certeza, você entendeu o sinal que Deus te deu, porque Ele pode matar a tua sede, não só a tua sede, como a minha e a de todos nós, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar o irmão agora para agradecer a Deus comigo por todos os testemunhos dados neste momento. Pai amado, obrigado, Pai, por cada testemunho, Senhor, de grandes feitos que o Senhor fez neste lugar, Senhor, livrando da peste, Senhor, abrindo portas de trabalho, Senhor, dando água àquele que tem sede, Pai, e levantando também aquele que está cansado, Senhor. Obrigado, Pai, por cada vitória, por cada milagre, por cada cura que o Senhor já derramou sobre este lugar, ao qual foram testemunhadas pelos teus filhos, Pai. Agora continua conosco, Pai, porque será lançada uma semente neste lugar, Senhor, que todo mal caia por terra, que todo engano, Senhor, que todo cansaço, Senhor, caiam por terra em nome de Jesus, e que o teu Espírito Santo, Pai, possa gerar entendimento, Pai, para que a semente que vai ser lançada, Senhor, seja realmente uma semente a cair em um terreno fértil, um coração preparado, Senhor, porque essa semente ela precisa frutificar, ela precisa germinar, Senhor, e que o diabo não tenha poder de tirá-la, Senhor, de nós, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esta porta aberta, obrigado por cada vida que está aqui, Senhor. Continua conosco e que seja o Senhor, Pai, a falar conosco acerca da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e em nome de Jesus Cristo nós também agradecemos, amém? E já aproveitando que estamos todos de pé, vamos ler o que está escrito em Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30, e aos que predestinou, ele também chamou, aos que chamou, ele também justificou, e aos que justificou, ele também glorificou. E por fim, no versículo 1 diz: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, aleluia, aleluia. Podem se assentar, porque este texto de Romanos, ele vai ser a base daquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã. Mas é importante nos conectarmos com esta palavra. E ao nos conectarmos com esta palavra através da nossa fé, nós estaremos nos conectando com Deus. O apóstolo Paulo, ungido pelo Espírito Santo, ele escreve uma carta aos romanos. E nesta carta, ele fala com todos os cristãos daquela época e também conosco nos dias de hoje. E ele começa dizendo no versículo 28, um versículo muito conhecido, mas que a gente às vezes lê de uma forma rápida e muitas vezes rasa, e a gente sai falando: tudo coopera, tudo coopera, tudo coopera. Mas o texto diz que tudo coopera realmente para o bem daqueles que amam a Deus. Não só isso, mas também para aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, tudo vai cooperar na sua vida. Sim, por quê? Porque você ama a Deus. Não só isso, porque você tem um chamado. Porque, como nós vamos ler agora no versículo 29, Deus sonhou esse chamado muito antes. A palavra diz que de antemão Ele conheceu e também predestinou.
Ele predestinou para serem conformes à imagem de Jesus, o primogênito, entre muitos irmãos. Então Deus, Ele, desde a eternidade, então Ele tem um plano, Ele já sonhou algo para você. Ele sonhou algo para a sua vida, no momento que você nem existia, dizendo que você é um predestinado a viver uma vida conforme a imagem de Jesus. Por quê? Porque Ele é o primeiro entre muitos. Olha só que interessante. Mas você precisa crer nesse chamado. Você precisa crer que realmente Deus, Ele chamou você. Você precisa fazer parte desse chamado com uma coisa chamada convicção. Porque enquanto houver dúvida que você tem um chamado, você não vive esse chamado. Mas a palavra te garante que Deus, Ele de antemão, Ele já te conhecia. Antes de todas as coisas, Ele já te conhecia e Ele te predestinou. Ele falou assim: olha, você vai ser a imagem do meu filho. E não só isso, porque continuando no versículo 30, a palavra diz no versículo 30, a você que é um predestinado, eu também chamei. E a você que eu chamei, eu vou te justificar. E não só te justificar, eu vou te glorificar. Porque o chamado ele é acompanhado de uma justificação. E a justificação ela é acompanhada de uma glória. Porque todo aquele que foi chamado, ele necessita ser justificado por Jesus. Porque ninguém é justo. Nós vamos olhar para a palavra. Todas as pessoas da palavra, exceto Jesus Cristo, todas se tornaram justas por Jesus. Todas tiveram que ser justificadas por Cristo. E eu estou falando dos maiores, dos discípulos, dos profetas. Todos eles passaram por este processo. Eles passaram por um processo de chamado. E aí quando eles entenderam esse chamado, eles começaram então a viver este chamado. E junto com esse chamado, Deus justificou todos eles. E mais do que ter justificado, estes serão, no dia do Senhor, glorificados. E este plano é para a sua vida. Você precisa crer que este plano também é para você. E eu louvo a Deus, minha irmã querida, porque Deus usou você para introduzir aquilo que seria dito, e Deus usou da sua boca para dizer: assuma o seu lugar de membro. Deus falou, porque Ele já sabia qual seria a semente que seria lançada, que seria uma semente totalmente voltada a este propósito. Assuma o seu lugar de membro. E Deus falou mais: um membro atuante, um membro ousado e um membro disposto a lutar contra o diabo. E estas palavras vieram da boca de uma serva, mas nós cremos que ela veio do Senhor. Porque o Senhor traria uma palavra desta, neste tempo, juntamente com este contexto da sua palavra. Deus fala, meus irmãos, Deus fala, e Deus está falando neste lugar. Existem alguns significados profundos de algumas palavras, porque a Bíblia foi traduzida, ela passou por traduções, entre elas para o português. Mas o original de algumas palavras, eles são profundos e nos traz um entendimento mais profundo daquilo que foi dito naquele momento. Por exemplo, quando nós lemos aqui que Ele predestinou e também chamou, nesse contexto de chamar, o que significa chamar no original grego? Kaleo, convidar, convocar, particularmente acerca de um chamado divino para participar das bênçãos da redenção. Não é só Fabinho, vem aqui um pouquinho. Não, Fabinho, não é só um chamado desse, vem aqui para o meu lado, Fabinho. É muito mais que isso. É uma convocação, meu irmão querido. É um convite de Deus. Então o Kaleo é muito mais do que simplesmente vem aqui.
Não, Ele está te chamando. Deus está te convocando a participar de um chamado divino das bênçãos da redenção. É um chamado muito maior do que aquele que nós imaginamos. E quando a palavra diz justificar, porque Ele chamou, e aquele que chamou, Ele também justificou. Justificar, dikaioses, significa tornar justo, pronunciar uma justiça, uma absolvição legal e formal da culpa, por Deus como juiz. Um pronunciamento do pecador que crê em Jesus Cristo como justo. Então não é justificou, se justificou. Aquele que Ele chamou também se justificou, não. Aquele que Ele chamou, Ele justificou, porque nós jamais seremos justos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, todos os profetas, eles passaram pelo processo da justificação. Porque eles foram grandemente usados por Deus no chamado, mas eles precisavam de Jesus mesmo assim, para que pudesse justificar a vida deles. Porque pelas obras que eles fizeram, jamais seriam salvos. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Esta palavra tem que ser viva para nós, tem que fazer sentido para nós. Nós podemos fazer tudo. Nós podemos doar tudo que temos. Nós podemos viver uma vida na igreja, servindo, fazendo. Isso não nos torna justos. Somente Jesus Cristo nos torna justos. Porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. A salvação é pela fé. Isso não quer dizer que nós não vamos viver o chamado. Porque viver o chamado é falar assim: Senhor, nós cantamos isso, quem lembra? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque o Senhor fez tudo isso por mim, Senhor, agora eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Eu quero viver este chamado. Amém, queridos? Então nós vimos que Kalel, que é um convite particular, justificação, dikaioses, tornar justo, ser absolvido por Deus como juiz. E a glória? Porque aqueles que foram justificados, Deus também glorificou. E esta glória é a nossa esperança. É algo que ainda vai acontecer. Original glória, doxa, significa. E aí vão ter vários sentidos e colocações da glória. Existe a glória de Deus, existe a glória de Jesus. Jesus é glorificado por Deus, glorifica a si mesmo. Mas dentro deste contexto, Ele também glorifica aqueles que são justificados e chamados. Significa doxa, atribuir a alguém a glória eterna, conduzir a bem-aventurança, a felicidade eterna ao lado de Deus. Glorificação é a etapa final da nossa salvação. Sem ela, a obra de redenção não estará completa. Além disso, é a certeza da nossa glorificação futura, que repousa sobre o próprio Cristo que já foi glorificado. Então esta doxa significa uma bem-aventurança, uma alegria, uma felicidade eterna ao lado de Deus. Deus quer isso para você. Aliás, Ele não só quer, como Ele já sonhou este plano para a sua vida. Um plano de chamado, um plano de justificação e um plano de glorificação. Amém, queridos? E aí quando nós olhamos então para a palavra de Deus, nós começamos a conhecer algumas pessoas que passaram por este projeto divino. São tantos. Pessoas que foram grandemente usadas por Deus nesta terra. Nós vimos o chamado dos profetas. Jeremias, por exemplo, que recebeu um chamado quando ainda estava na barriga da sua mãe. Profeta das nações. Nós vemos o chamado de João Batista, também. Estava na barriguinha da sua mãe. Olha, o pai dele, ungido pelo Espírito Santo, falou assim: esse vai ser a alegria do povo de Israel. Esse vai preparar o caminho. Esse vai preparar o caminho e ele vai pregar o arrependimento.
Muitas pessoas se alegrarão com este homem. Por quê? Porque ele preparará o caminho. Ele preparará o caminho para o Senhor Jesus. Esse foi o chamado de João Batista. E eu vou pegar um contexto da palavra para falar sobre chamado, mostrando exemplos de pessoas que viveram isso, ao qual Deus convida você nesta manhã. Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias então em João no capítulo 1, no versículo 35. Mateus, Marcos, Lucas e João. João no capítulo 1, no versículo 35. E aqui nós vamos ver o chamado. Pessoas vivendo cada uma o seu período daquele processo. Alguns já vivendo o seu chamado, outros iniciando, outros caminhando, outros conhecendo. É assim que funciona. E esse texto nos mostra isso. E o título da minha Bíblia aqui fala dos primeiros discípulos de Jesus. Versículo 35 diz assim: No dia seguinte, João estava ali novamente com os 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Versículo 39, respondeu ele: Vejam e verão. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que o João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Até aqui. Amém, queridos? Então deu para entender que a palavra aqui nos apresenta um momento da história onde uns já viviam o chamado, outros ainda não. Ou seja, propósito, tempo. O tempo de João, e eu quero voltar ali então ao primeiro versículo 35. João então já estava vivendo o seu chamado. Ele já entendeu para que ele estava nesta terra. E o que ele fazia? Versículo 34. João já estava dizendo: Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Versículo 35. Agora, no dia seguinte, João estava ali novamente com os 2 de seus discípulos. Ou seja, João já vivia o chamado. João já estava trabalhando para Deus. João já tinha entendido a convocação de Deus. E neste momento da história de sua vida, ele já está vivendo o seu chamado. Então ele já estava ali com os seus discípulos. E nós vamos ler agora no versículo 36, quando João vê Jesus passando, ele diz assim: Vejam, versículo 36, vejam, este é o Cordeiro de Deus. Lembrem-se, João estava ali para preparar o caminho, João estava ali para anunciar Jesus, João estava ali para apresentar Jesus. E o que João está fazendo? Vivendo o seu chamado. João poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não. Este homem estava simplesmente vivendo aquilo ao qual Deus o chamou, convocou, particularmente. João, vem aqui,
você vai anunciar o Cristo. E aí nós vemos na história, um momento de sua vida, ele dizendo: vejam, este é o Cordeiro de Deus, vivendo o seu chamado, sendo obediente ao seu chamado. Continuando, no versículo 37, ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Em qual tempo do chamado esses 2 estão vivendo agora? Eles ainda não estão vivendo o chamado. Agora eles estão conhecendo o Senhor Jesus. Faz parte do processo. Agora esses 2 discípulos estão no processo. Porque eles ouviram dizer de Jesus, eles conheceram o Senhor. Por quê? Porque João Batista já estava vivendo o seu chamado. João Batista já estava pregando o Senhor Jesus. João Batista já estava preparando o caminho. Mas agora estes 2 estão em um outro processo. Eles estão ainda no processo de conhecer. Ouviu falar de Jesus. Agora, o que eles vão fazer agora? Eles podem voltar atrás. João Batista falou, vamos embora que agora tem algo muito mais importante para fazer. Bora pescar, porque alguns desses discípulos eram pescadores e este também, porque nós vamos ver que André, irmão de Simão Pedro, também era pescador. Vamos voltar para pescar, mas não, no versículo 37, o que eles fizeram? No versículo 38, nós vamos ler na palavra de Deus, que no versículo 38, voltando-se e vendo Jesus, os 2 o seguiam. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Versículo 38, voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? O que vocês querem? Porque nós vimos e já pregamos sobre isso. Muitas pessoas procuram Jesus por aquilo que Ele pode dar. O ladrão na cruz, um deles, queria que Jesus o tirasse dali. E o outro queria ser salvo. O outro ladrão da cruz se arrependeu dos seus pecados e viu a glória de Deus. O outro queria sair daquele lugar. Por isso Jesus pergunta: o que vocês querem? Você que está aqui agora ouvindo esta palavra, o que você quer? Essa é a pergunta que Jesus faz àqueles homens. E eles responderam: Rabi, onde o Senhor está hospedado? Por que eles perguntam isso? Só para saber? Para passar o contato daquele lugar? Não. Versículo 39. Nós vamos ler no versículo 39. Jesus falou assim: venham e verão. Então foram. E por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. O que aqueles 2 homens queriam era estar com Jesus. E ali Jesus olha o coração e a atitude daqueles homens. E certamente pensa: estes me querem. Estes querem me seguir. Estes querem ficar comigo. E não somente me querem por aquilo que eu posso dar para eles. Porque muitas pessoas ainda nos dias de hoje procuram Jesus Cristo, procuram a igreja por aquilo que Jesus pode dar para elas na vida terrena e material. Mas os discípulos ficaram ali com Jesus, passaram um tempo com Jesus, passaram uma tarde com Jesus. E nós cantamos hoje aqui: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Basicamente eles viveram isso que nós cantamos hoje aqui. Mas muitas vezes nós só cantamos e não vivemos. Muitas vezes nós louvamos a Deus dizendo que eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, mas quando Deus nos dá uma missão, quando Deus nos dá uma direção, a gente titubeia e foge da missão.
Aqueles homens perguntaram: onde o Senhor está? Porque eles queriam estar com Jesus, perto de Jesus, passaram tempo com Jesus, porque não há lugar melhor do que estar com Jesus. Porque Jesus, e nós vamos falar muito sobre isso, Jesus começou a ensinar estes homens. Jesus começou a mostrar o caminho para esses homens. Jesus passou um tempo com esses homens e eles viram quem era Jesus. E eles participaram da vida de Jesus. Você também pode participar da vida de Jesus hoje. É necessária a sua fé, mas você também pode participar da vida de Jesus. Porque o convite que Jesus faz para você, ele é um convite de participação da vida dele. Nós podemos hoje falar assim: Senhor, eu quero ficar contigo. Senhor, eu quero passar uma tarde contigo. Onde o Senhor está? E ele vai te mostrar onde ele está, e você vai vê-lo, porque aquele que abre o coração, Jesus entra. Jesus bate a porta, se você abrir, ele vai entrar e vai fazer morada, vai ceiar contigo. Basicamente isso, ele vai passar um tempo com você. Mas é necessário crer, meu amado. E foi isso que eles fizeram. Nós lemos aqui: então, que eles foram passar um tempo com Jesus e ficaram com Jesus ali uma tarde toda. O que querem? Pergunta o Senhor. O que vocês querem? Vamos ser honestos com Jesus. Até porque Ele sonda o nosso coração. Eu posso falar para Jesus: te quero, mas lá no fundo eu não quero nada. Eu quero agradar alguém. Quero agradar o pastor. Quero agradar o meu cônjuge, minha esposa, meu marido, meu filho. Quero mostrar algo para alguém que eu não sou. Ou eu quero somente que Jesus mude o meu trabalho, que Jesus mude a minha situação terrena, financeira, amorosa. Mas eu não quero Jesus por aquilo que Ele é. Eu não quero Ele porque Ele vai me mostrar qual é o meu chamado. Meu Deus, Jesus quer apresentar o chamado para você. Onde estás, Senhor? Onde estás? Eu quero passar um tempo contigo, Senhor. E o que nós vamos viver nesse tempo eu não sei, Pai. Mas eu sei que o Senhor vai me falar. Jesus quer passar um tempo com você. Talvez você já ouviu o chamado, você tem convicção desse chamado, mas você está longe do chamado. Talvez o Senhor esteja nesta manhã dizendo: vem, volta. Qual parte do processo você está vivendo? É vivendo o chamado? É conhecendo ainda aquele que te chamou? Por quê? Porque nós vamos ver outra pessoa aqui que está também em outro processo. Continuando aqui na palavra, no versículo 40 agora. Depois então que os 2 discípulos de João, até este momento eles eram discípulos de João. Depois que eles passaram tempo com Jesus, a palavra revela quem era um destes: André, irmão de Simão Pedro. Era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. André agora, ele está seguindo Jesus, já está em outra fase do processo. Ele conheceu Jesus, agora ele está seguindo, olha que coisa maravilhosa. Então André está em um processo de seguir Jesus, e eu quero também dizer para você o significado do nome André, no grego. André significa valente, grava isso, valente. O valente agora está seguindo Jesus. Versículo 41. Tão importante como os outros, mas eu quero destacar este versículo. Por quê? Porque no versículo 41 a palavra diz: o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Versículo 42, e o levou a Jesus. André agora, ele não só está
entendendo o seu chamado, como ele já está vivendo o seu chamado. Porque ele seguiu Jesus, agora ele está apresentando Jesus para as vidas. Agora André, o valente, está apresentando Jesus Cristo para o seu irmão Simão. Simão, eu conheci o Senhor. Simão, achamos o Messias, meu Deus. Simão, achamos o Messias, aquele que todos os profetas falaram, aquele que a palavra conduziu para um tempo da história. Simão, nós encontramos Jesus. Você já encontrou Jesus? Você encontrou Jesus? Porque quando a gente encontrar Jesus, nós vamos querer apresentar para os nossos irmãos. Assim como André apresentou Jesus para Simão, estava vivendo o chamado já. Olha o processo em qual ele está neste momento. Primeiro ele conheceu o Senhor, porque já existia outro que já estava trabalhando, João Batista. E depois ele começou a seguir Jesus. Agora ele já está apresentando Jesus para as pessoas. E o primeiro é Pedro, que até então se chamava Simão. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Versículo 42, ele não só apresentou, como ele levou Simão para Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Meu Deus. Em qual processo está Pedro neste momento? Conheceu Jesus. No momento da sua vida, então, agora Pedro conheceu Jesus. Pedro, nós vamos falar muito de Pedro, porque antes de Deus me revelar essa palavra, eu queria falar sobre as cartas de Pedro. E eu lendo a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, eu parei, e o Senhor falou assim para mim: olha a vida deste homem, olha como começou o chamado deste homem, olha quem foi Pedro, e aí depois você vai pregar sobre as cartas dele. Meu Deus. E nós sabemos pela palavra quem foi Pedro. Um homem impulsivo em alguns momentos, ousado em outros, dava umas escorregadas monstras em alguns momentos, em outros era extremamente usado por Deus, até o ponto de revelar que Cristo era o Filho de Deus. Então ele viveu uma montanha-russa. Talvez eu esteja vivendo a mesma montanha-russa de Pedro. Um dia eu acerto, um dia eu erro. Outro dia eu acerto, outro dia eu erro. E a minha vida está uma montanha-russa. De Pedro não foi diferente. Pedro se chamava Simão. E aí Jesus mudou a sua identidade. E aí Jesus falou assim: agora você se chamará Cefas, que traduzido é Pedro. Cefas, tanto Cefas em aramaico como Pedro em grego, significam pedra. A pedra que seria edificado sobre Jesus e grandemente usado no início da igreja. Pedro, grande homem de Deus. Deus teve que mudar a sua identidade. Deus teve que mudar algo em Pedro. Em qual fase do processo você está, meu amado? Porque passaremos também pelo processo de mudança, para que, quem sabe, você não possa viver algo parecido com o que Pedro viveu. Será que Deus não quer fazer de você também um grande homem de Deus?
Será que Deus não quer usar você no tempo de hoje? Porque Pedro não está mais aqui, João não está mais aqui, Paulo não está mais aqui, Mateus não está mais aqui, Lucas não está mais aqui, os profetas não estão mais aqui. Quem está aqui é você e eu. Deus vai usar quem está aqui. Deus vai usar quem está aqui. E você está aqui. Você pode voltar para a sua casa, você pode voltar para os seus afazeres, ou você pode assumir esse chamado e dizer: eis-me aqui, Senhor. Não simplesmente cantar, mas se entregar ao Senhor dizendo: eis-me aqui. E o que vai acontecer? Não sei. Alguns abandonaram tudo, outros não. Alguns abandonaram tudo, como Pedro, que abandonou o seu barco ali, cheio de peixes, para seguir Jesus. Outros não precisaram abandonar o seu trabalho. Deus usou eles no seu trabalho. Eu não sei qual é o chamado que Ele tem para você. Não estou falando que você vai ter que abandonar tudo como Pedro abandonou. Eu estou dizendo: ouça o chamado de Deus. Porque o chamado é diferente para mim e para você. Deus tem um chamado para você, Deus tem outro para mim. O chamado de João Batista foi preparar o caminho. O chamado de Pedro foi que ele seria a pedra que seria alicerçada sobre a rocha que é Jesus, para começar a história da igreja. O chamado de Paulo foi para pregar para os gentios. Qual é o seu chamado? Nosso chamado não é igual, porque o meu convívio é diferente do seu. Perdão. O meu convívio é diferente do seu. Eu caminho em lugares que você não caminha. Eu convivo com pessoas que você não convive. Deus me deu dons diferentes dos seus dons. Qual é o seu chamado? Você tem convicção do teu chamado? Você tem convicção do teu chamado? Desliguem os celulares e não sigam o exemplo do pastor. Eu ainda estou no processo, meus amados. Eu ainda estou no processo. Todos nós erramos. Mas o importante é que eu quero viver o chamado de Deus para a minha vida. Isso é o mais importante. O importante é que eu tenho convicção que eu tenho um chamado. Já caí várias vezes. Certamente cairei outras. Mas eu não vou titubear em relação ao meu chamado. Sabe por quê? Porque eu quero ser justificado e eu quero ser glorificado. Em nome de Jesus. Então nós podemos negligenciar, ou nós podemos aceitar e viver o chamado ao qual Deus tem para as nossas vidas. Amém? O que André fez? André apresentou Jesus para Pedro, foi isso? Deus, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Deus usou o valente. Deus usou o valente para apresentar Jesus para a pedra. Nós ouvimos pouco de André na Bíblia. Ele participou de alguns momentos importantes do ministério de Jesus. Ele foi um discípulo. Mas nós ouvimos pouco de André. Mas Deus usou André para apresentar Jesus para Pedro. Aquele que seria grandemente usado na história da igreja. Aquele que pregaria as boas novas aos judeus. Aquele que até a sombra dele curava. Diz a palavra de Deus. Deus usou o valente. Talvez o teu chamado seja de valente e não de pedra. Talvez o teu chamado seja para apresentar o Senhor Jesus para alguém ao qual Deus fará grandes coisas através deste alguém, mas Deus usou você. Vamos citar um grande pregador, um grande missionário, Billy Graham. Aliás, eu louvo a Deus. Eu nunca imaginei que eu ia viver o que eu vivi nesta vida.
conhecer o lugar onde Billy Graham viveu. Foi lindo demais. Deus é bom. Grande pregador, o grande encorajador, pastor dos grandes presidentes americanos. Grandes jornadas ele fazia. Aqueles movimentos que eles faziam, de ir às cidades, qual é o nome? As cruzadas, grandes cruzadas. Cruzadas missionárias, Billy Graham. Alguém, meu amado, apresentou Jesus para Billy Graham, que eu não conheço essa pessoa. Essa pessoa, talvez ele esteja em alguns dos livros de Billy Graham, mas eu não conheço essa pessoa. Eu não conheço quem apresentou Jesus para o Billy Graham. Eu conheço quem apresentou Jesus para André, para Pedro. Eu conheço quem me apresentou Jesus. E eu conheço também algumas pessoas que eu tive a oportunidade também de apresentar Jesus. Mas eu não sei quem apresentou Jesus para Billy Graham. Talvez tenha sido o Valente. Oi? Vamos ouvir a nossa irmã aqui, que ela vai falar algo sobre Billy Graham, e certamente é muito importante. Billy Graham também foi conselheiro da Rainha Elizabeth, da Inglaterra. Billy Graham foi conselheiro da rainha. Talvez esse seja o teu chamado. Ser o conselheiro do rei da Inglaterra. Ser o conselheiro de um grande presidente do Brasil. Ser o conselheiro de uma grande figura política. Talvez seja uma palavra profética. Mas aí, e aí? Ou seja, meu amado, Deus falou também através da vida da Bispa Naya, todos nós somos importantes no reino de Deus. Todos nós somos importantes no chamado. Seja aos nossos olhos pequeno ou grande. Mas olha, se não fosse o Valente, a pedra não conheceria Jesus. Pensa nisso. Talvez eu não farei grandes coisas nesta terra, grandes coisas aos olhos dos homens, mas ao apresentar Jesus para um amigo ou para o meu irmão, eu estarei cumprindo o meu chamado. E cumprindo o meu chamado, eu serei justificado e eu serei glorificado. É isso que Deus tem para a sua vida, meu amado, e é isso que Deus tem para a minha vida. Conhecer Jesus, ser mudado por Jesus, confirmação do chamado, um processo de preparação para depois viver o chamado. Em qual fase deste processo você está hoje? Se você está fora deste processo, venha. Venha. Por quê? Porque eu estou aqui sendo usado por Deus nesta manhã para te dizer: conheci o Messias. Para te dizer, conheci Jesus. Para te dizer, conheci o Salvador. Para te dizer, conheci aquele ao qual a palavra mostrou e indicou durante todo o tempo, ao qual o Novo Testamento aponta para aquele que veio, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele é o Cristo, e a boa notícia é: o novo rei surgiu. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não sei quem me assiste da internet, não sei se você me conhece, ou se eu te conheço, mas você também está ouvindo que Jesus veio e Ele também quer manter um relacionamento com você. Então a palavra de hoje é: o que querem? Passar de qualquer forma por esta terra? Passar desapercebido por esta terra? Conhecer o chamado, ser convocado e negligenciar o chamado? Ou permitir que Deus trabalhe na sua vida,
se permitir conhecer a Deus e se conhecer também, para viver o chamado que Deus tem para a sua vida. E aí nós vamos ver em Lucas capítulo 5, nós vamos pincelar somente. E aí a gente encerra esta palavra. Lucas capítulo 5, versículo 8. Porque nós vamos falar muito sobre o ministério de Pedro nas próximas oportunidades. Lucas no capítulo 5, no versículo 8. Em qual fase do processo? Em qual fase do processo Pedro está agora? Lucas 5, versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Neste contexto da palavra, Jesus sobe no barco de Pedro e André. E eles estavam lançando redes a noite inteira em um lugar. E Jesus fala assim: vai para o fundo, lança a rede no fundo. E aí Pedro e aqueles homens lançam a rede no fundo. E eles pescam a famosa pesca maravilhosa. E a palavra diz que eram muitos peixes. Versículo 6, do mesmo capítulo 5. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Talvez Pedro tenha pensado assim: Deus restituiu o meu trabalho. Agora Deus me fez um pescador próspero. De agora em diante eu serei um pescador próspero. Mas no versículo 8... nós lemos: quando Pedro viu, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E aqui eu quero dizer para você que o chamado não é para aquele que é perfeito, o chamado é para aquele que se dispõe, o chamado é por causa que Deus já tem um pensamento acerca de você antes de você existir. Esse foi só o time, o tempo em que Pedro começou a viver o seu chamado. Mas mesmo sendo um homem pecador, Deus olhou para ele e o chamou. Mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo um homem cheio de falhas, Deus falou assim: é você mesmo. Por que Jesus falou? Vamos ler aqui no versículo 9. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pedro já havia conhecido o Senhor. Aqui é um outro momento. Aqui é um momento em que Jesus está com ele, e aí Jesus revela qual é o chamado dele. Olha, você agora não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. Lembra? Se você pedir, Jesus vai te revelar. Se você falar assim: Senhor, quero ficar perto do Senhor, onde o Senhor está? Ele vai revelar para você qual é o teu chamado. E a partir de agora, Pedro não é mais pescador de peixes. Agora Pedro é pescador de homens. O que Deus tem para você? Eu não sei o que Deus tem para você. Eu sei de uma coisa: Ele vai te revelar.
Ele vai te falar. De alguma forma, Deus vai te falar o que Ele tem para você. Ele pode usar um varão, Ele pode usar a sua palavra, Ele pode usar um profeta, Ele pode usar o que for, mas Deus vai te revelar, Jesus Cristo vai te revelar qual é o teu chamado. Amém, queridos? E qual é o processo agora? Em que fase do processo Pedro está? Agora Pedro está vivendo o chamado, porque no versículo 11 a palavra diz: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. E o convite desta manhã é: você quer seguir Jesus? Você está disposto a seguir Jesus? Ah, mas eu tenho medo. Vai que Ele pede para eu largar tudo também e segui-lo. O espírito que Ele te dá é um espírito de coragem, de ousadia. Se Ele pedir para você largar tudo, largue e você vai ser bem-sucedido. Ele nunca vai te desamparar. Ele sempre vai cuidar de você, assim como Ele cuidou de Pedro. Mas uma coisa é fato: se você disser sim ao chamado, você será justificado e você será glorificado em nome de Jesus. Você vai fazer grandes coisas? Aos olhos dos homens, não sei, mas aos olhos de Deus, sim, você vai fazer grandes coisas. E você vai viver um ministério tão poderoso como o ministério que Pedro viveu. Do seu jeitinho, com a cor dos seus olhos, com o tom da sua pele, com os dons que Deus te deu, você vai viver aquilo que Ele tem para você. Amém, queridos? Então esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Kalel, um convite, uma convocação particular acerca de um chamado divino para que você possa participar das bênçãos da redenção. Amém? Eu creio realmente e oro para que isso seja uma verdade na sua vida. Não se esqueça, existe agora um processo. Você conheceu Jesus. Você decidiu seguir Jesus. Agora Jesus, Ele vai mudar você se for necessário. Jesus vai mudar a sua identidade se for necessário. Jesus vai mudar o seu nome se for necessário. Jesus vai mudar a tua profissão se for necessário. Jesus vai mudar você de cidade, de casa, se for necessário. Se for necessário. Mas é necessário você dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém, queridos?